entender a Trindade é uma coisa que, inclusive, levou a igreja 400 anos para mais ou menos definir. Interessante isso, não é? Porque no Antigo Testamento não há uma referência clara sobre a Trindade. Pelo contrário, o Antigo Testamento afirma muito claramente que há um só Deus. Deuteronômio 6, versículos 4 e 5 diz: Ouça Israel, Deus é um só. Amarás, portanto, a Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua alma. E essa forte consciência e pregação forte do início ao fim do Antigo Testamento que um só Deus. Você vê casos de pluralidade, por exemplo, quando Deus diz, vamos descer e criar o homem à nossa imagem, ou desçamos para ver o que está acontecendo. E houve a questão de Babel, os 3 que apareceram perante Abraão antes de destruir Sodoma e Gomorra, e claramente tratava-se do Senhor, mas aí há certas questões difíceis. Quem são os 3 e por que só 2 apareceram na casa de Ló? E você tem referências ao Senhor, você tem referências ao Senhor na sarça ardente. Então, o Antigo Testamento não é muito claro, embora haja uma sugestão de pluralidade. No Novo Testamento já é diferente, e a Trindade, de fato, é uma doutrina que surgiu pressionado pelas Escrituras Sagradas e principalmente pela vinda de Jesus na carne. Quando ele disse, eu e meu Pai somos um, no próprio batismo de Jesus, ele desce, o Pai abre os céus, diz, este é meu Filho em quem me comprazo, e desce sobre ele o Espírito Santo. E aí você tem inúmeras referências, eu e meu Pai somos um, não faço o que o Pai não faz, eu faço o que eu vejo ele fazer, eu falo o que ele fala, o Espírito Santo virá em meu lugar, outro Consolador, outro Paráclito virá para falar de mim, ele falará sobre mim, e você vê ele glorificando o Pai glorificando ele, você vê um intercâmbio entre 3 pessoas. Bom, levou tempo para a igreja entender isso. O primeiro a tentar foi um grego, um teólogo grego, Irineu, e depois um teólogo latino, Tertuliano. Tertuliano cunhou a ideia de uma só essência, 3 pessoas. Depois houve altas brigas entre Ários e Atanásio, e finalmente na grande conferência de Niceia e depois Constantinopla, o concílio, chegaram a conclusões afirmando basicamente que a Trindade são 3 pessoas, não pessoas como você e eu. Eu sou uma pessoa, mas o fato de eu ser uma pessoa me distingue de todos os outros completamente. Mas essas 3 pessoas divinas são uma só, são um só Deus, um só Deus. E aí mora um mistério. É difícil entender isso. O que nós podemos tirar disso, no entanto, é o seguinte: Deus estava em si, absolutamente, e é eternamente completo em si. Deus não precisou nos criar, Deus não estava solitário, mas por graça, como um gesto de graça pura e simplesmente, Deus criou céus e terra. Deus criou a humanidade. Não teve que fazê-lo. Ele fez por amor. Ele também nos salvou por amor. E você vê que essa salvação foi uma cooperação. Deus agiu em 3 pessoas, sendo que o Pai nos criou, o Pai nos amou. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o único filho desse tipo. Você vê o filho dizendo, antes de Abraão, eu sou. Ele usou a mesma palavra sagrada, que era o nome de Deus, Yahvé. Antes de Abraão, Yahvé. Por isso que todo mundo disse, você está se dizendo Deus, está se dizendo igual a Deus, e por isso que eles queriam apedrejá-lo, por ele ter cometido esse sacrilégio. Então, mas o Novo Testamento, a pressão entre o Novo Testamento nos leva a formar, e hoje há, digamos, uma espécie de avivamento em torno da ideia de Trindade.
compreendê-lo. Você não compreende? Eu também não compreendo. Nós estamos lidando com alguém e com algo que foge completamente a nossa capacidade de imaginar. Nós temos o que a palavra de Deus diz, nós temos o que a Bíblia diz, e é o que a Bíblia diz é que nós temos que nos concentrar. Porque se nós começarmos a especular, então Deus é assim, Deus é assado, historicamente, muitos teólogos tentaram dar paralelos humanos para tentar explicar Deus e, olha, erraram o alvo tremendamente. Só com uma disciplina pelas Escrituras é que nós vamos começar a compreender, não Deus, mas compreender o que Deus quer que nós entendamos a seu respeito.